Olá, meu irmão. A paz seja com sua casa. Espero que você esteja na graça de Deus e em Cristo Jesus. Hoje quero falar com você mais uma vez. Espero que você me ouça até o final. Se você não tem 30, 20, 40, uma hora para ouvir uma palavra de Deus, você não é digno do céu, porque no paraíso você vai ouvir o tempo todo sem parar. Então, pensa nisso. Eu estou gravando os primeiros 30 segundos, porque quando eu posto esses vídeos, os primeiros 30 segundos, eles fazem o corte do primeiro vídeo, né? Então, quero falar com você algo muito importante. Na verdade, tudo que eu falo é importante, porém, esse daqui, ele tem um peso diferente, né? Então, primeiro que o Senhor Jesus, ele possa abrir o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus, para você receber essa palavra. Em Salmo 78 diz assim: ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Eu peguei o recorte, né? Porque o Salmo é longo, mas você pode depois ler o capítulo inteiro para você entender. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração. E Deus deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus. E eles não cumpriam a aliança feita com o Senhor. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo, em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante, como uma brisa passageira que não retorna. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoan. Vamos nos atentar para alguns versículos? Primeiro, versículo 41. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel, veja, uma pessoa impedindo Deus. Você pode impedir Deus, sabia disso? Eles impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Outro texto que nós vamos procurar aqui. Versículo 34. Quando Deus castigava o povo com pragas e mortes, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Veja bem, quantas vezes você não procura a Deus só quando acontece uma desgraça na sua vida? Quando uma tragédia acontece com você, aí você se lembra de Deus rapidinho, né? É igual aquela história de que não existe ateu quando o avião está caindo, né? Quando o piloto do avião fala, ó, o avião vai cair, todo mundo vai morrer. Até o cara, o adolescente, que era mitidinho agnóstico, ateu, niilinista, dizendo que a vida não faz sentido, Deus não existe, até esse daí, de uma hora para outra, se torna crente e começa a clamar a Deus, né? Interessante isso. Pois é, a mesma coisa acontecia com o povo de Israel. Quando as coisas estavam totalmente boas na vida deles, não queria saber de Jesus, não queria saber do Pai, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Sabe o que Deus precisava de fazer para eles voltarem a se lembrar dele? Trazer desgraça sobre a vida deles. Quando Deus trazia miséria, desgraça, fome, peste, praga, morte,
Aí eles falavam, oh, Deus existe, me lembrei agora, ó Senhor, eu estou sofrendo, me ajude. Isso acontece, meu querido. E aí eu aposto que já aconteceu com algum de nós que está vendo esse texto, né? Mas você acha que essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? É que você seja tipo carro velho que só pega no tranco? Só quando acontece uma tragédia, morre um parente, você lembra que Deus existe, você lembra que o inferno existe, lembra que o céu existe, lembra que tudo existe, mas volta a ficar as coisas boas, você se esquece. E outra coisa, detalhe. Versículo 36. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus. Quando a pessoa vai para Jesus porque acontece uma desgraça, uma miséria, uma tragédia, ela adora Deus, ela volta, ela se lembra de Deus, se lembra de céu, de inferno, ela procura a Deus, ela busca a Deus, ela se lembra de tudo. Mas o Senhor olha o seu coração e Ele vê que a sua adoração aqui não é verdadeira. Você está adorando por um motivo falso, o seu coração ainda continua naquelas coisas que fizeram você se esquecer dele. Mas veja bem, Deus, se precisar, Ele faz coisas ruins acontecer com você, porque Ele prefere fazer isso a te perder. Mas veja bem, você acha que isso agrada a Ele? Veja em Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Sabe quem está falando isso? É o próprio Senhor. Você é burro? Você é um cavalo? Você é um jumento? Não. Você é um ser humano? Então não haja como um animal. Não sirva a Deus só na hora que Ele bota o ferro quente nas suas costas. Não deixa Deus precisar de causar e permitir também desgraças, tragédias, morte, praga, doença, enfermidade, para você se voltar a Ele. Não seja como um burro. Tenha inteligência, desperta seu intelecto, acorda, não seja medíocre. Você vai precisar que sempre aconteça uma tragédia para você se lembrar da igreja, se lembrar do culto, se lembrar do Senhor. Você vai precisar que aconteça isso mesmo. Sabemos que existe uma frase que é muito comum no meio cristão. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Ela existe. Mas veja bem, é doloroso. Talvez você não sabe o quanto dói, mas dói. Dói e muito. Então, não seja como um cavalo. Não seja como um animal. Oh, meu pai, estou tentando ajustar a exposição aqui. Aí. Não seja como um animal. Você foi feito como obra-prima da criação de Deus. Você é ser humano. Não haja como um cavalo. Se eu não colocar uma rédea aqui na boca do cavalo e não amarrar uma corda e puxar ele, ele não vai me obedecer. Ele não vai para onde eu quero. Mas tem gente que age dessa forma com Deus. Deus precisa de pegar ele aqui, ó, e bater o chicote nas costas para ele andar. Você acha que isso é vida? O Senhor, Ele só age dessa forma quando é necessário. Não faça ser necessário. Não busque a Deus só no momento que a sua vida vai para o fundo do poço, só quando tudo acaba, quando tudo entra numa grande bosta enorme. Não deixe chegar nesse ponto. Seja sábio. Sirva a Deus quando está tudo bem. Não procure o Senhor só quando as coisas ruins acontecerem. Porque se for assim, Deus vai preferir que sua vida aconteça uma tragédia em cima da outra, para que pelo menos você busque a Ele nessas ocasiões, mesmo que seja uma busca falsa. Então, mesmo quando você busca pelo motivo errado, digamos assim, só porque alguém colocou um espeto para você andar, tipo assim, você tem um animal, aí o animal não quer andar, está empacado.
Você vai lá, espeta na bunda dele, ele dá um pulo e começa a andar. Ele não fica no lugar, né? Não seja dessa forma. Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. O Senhor, Ele sabe quando você se aproxima dEle para adorar e você adora de uma forma falsa, de uma forma que não é aceita por Ele. Você acha que um espírita morará no céu? Não, ele não vai. Por quê? Porque a regra que ele tem de culto e de adoração, ela é ensinada por Allan Kardec e ela não procede da palavra de Deus. Regras ensinadas por homens. Mas não é só isso. Não é só isso. Você acha que você pode adorar a Deus de qualquer maneira? Que você não precisa de entregar a sua vida e procurar nele a sua mudança? Nele por quê? Porque você não consegue mudar pela força do seu braço. É o Senhor quem faz essa transformação na sua vida. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você adora o Senhor em espírito ou na carne? Você adora o Senhor de verdade ou na mentira? Você adora Ele pelos motivos errados, só porque a sua vida agora está indo de mal a pior? Ou você adora o Senhor, de fato, por quem Ele é e pelo que Ele é? Vê se acorda. Deus mesmo te chama de burro. Quando você só serve, só busca a Ele, só obedece, igual um animal, colocando freio e rédea na sua boca. Será que você não tem inteligência? Você acha que é inteligente, sensato, sábio? Você só vir para Jesus quando as coisas na sua vida pioram? Você vai, todo momento, precisar que Deus permita Satanás tocar na sua vida e te destruir, te atacar, te abater, te entristecer, para que Deus sempre tenha você, no mínimo, perto dele. Tenha o mínimo de você perto dele, na verdade, que eu quis dizer. Salmos 9:16. O Senhor se revela ao mundo pela maneira que executa a sua justiça. Os perversos são castigados pelas suas próprias maldades. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Para lá também irão todas as nações que se esquecem de Deus. Você viu que no primeiro texto, que é Salmos 78, ele menciona que essas pessoas se esquecem de Deus e só se lembram na hora da desgraça? Vamos ler novamente? Versículo 34. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se, ou seja, só lembra quem tinha esquecido, né? Lembravam-se de Deus, que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Sabe, tem pessoa que quando ele está na prova, nossa, ele busca, ele jejua, ele ora, ele vai na igreja, mas depois que as coisas melhoram, ele desaparece. Mas sabe qual que é o seu lugar? Você que faz isso? Versículo 17 de Salmos 9. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos, para lá também irão todas as nações que se esquecem de Deus. Eu sinto muito, mas você que se esquece de Deus, você será lançado no inferno. Mas acalme-se, existe uma boa notícia. Se a partir de hoje você deixar de ser uma mula, ou um cavalo, ou um burro, isso é o que a Bíblia diz, e obedecer a Deus sem precisar de praga, desgraça, morte, tragédia, e você passar a se lembrar dele, fazer dele a sua justiça, fazer dele a sua vida diária, viver o zoe de Deus, que é a vida de Deus, você fazer dele a sua vida, então você se lembrará dele, não se esquecerá mais, e então o seu lugar será o céu. Há esperança para você. Se você está ouvindo isso aqui, é porque ainda há esperança. Você pode se arrepender hoje e mudar essa história, mudar
essa trajetória, mudar a sua vida. Se eu fosse você, mudaria essa história hoje e deixaria de ser um animal irracional. Obedeça ao Senhor quando as coisas ruins acontecerem, mas também quando as coisas boas estiverem acontecendo na sua vida. E não seja como um animal que precisa de rédea. Deus precisa de cravar o chicote nas suas costas. Não faça isso. Ame-se, se ame. Se você se ama, se você ama as pessoas à sua volta, as suas posses, proteja elas. Você servir a Deus quando tudo está indo bem é uma forma de você proteger sua vida contra Satanás. Porque aí o Senhor não permite o diabo tocar na sua vida, entre aspas. Porque aí é onde entram as provações, e aí isso é um assunto para outro vídeo. Mas então, seja inteligente. Não seja como os animais, que só obedecem na base da força. Não se esqueça do Senhor e só se lembre na calamidade. Não faça isso com a sua vida. Você tá provocando muita destruição, dor e morte que não precisava. Se você buscasse a Deus o tempo todo. Entenda, o propósito da sua vida é buscar o Senhor, é viver na presença dEle. Mas às vezes não basta você ouvir isso, você não consegue, você tenta, mas não vai. Então o diabo já te acorrentou. É necessário aí um processo de libertação. É necessário todo um processo para depois que você estiver livre, aí você conseguir. Então comece hoje o processo, não deixe sua alma ir para o inferno. Se você está ouvindo isso e você quer entregar a sua vida a Jesus, deixar de ser um burro, um cavalo, um animal, ore junto comigo. Meu Pai, em nome de Jesus, recebe a alma dessa pessoa, escreve o nome dela no seu livro, para que ela tenha vida eterna. E inicia o processo de conversão na vida dela e quebra as cadeias e as correntes que acorrentam ela e não deixa ela viver uma vida cristã. Que assim seja, no nome de Jesus Cristo. Amém.